Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do São Paulo. Separei um trechinho da mídia esportiva falando aí da vitória do São Paulo em cima do Corinthians. São Paulo que não faz um bom jogo, Corinthians que tem dois expulsos, quase toma ali o empate, mas consegue fazer mais um gol e ampliar a vitória. Placar final 3-1 para o São Paulo. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e bora pro vídeo. De volta com troca de passes. Você acompanhou com a narração do Luiz Carlos Júnior. Conseguiu narrar um jogo com emoção até o fim, com 2 a mais de um lado, né? Mas aconteceu mesmo. Sérgio Xavier Filho e Dodô estavam com ele. E nós vimos aqui o terceiro gol do São Paulo. Um gol marcado quase que por falta de opção, né? Porque o São Paulo não queria atacar no tempinho que a gente viu aqui. Esse gol vira e mexe surge na minha rede social de amigos, assim, gol de pelada, né? Absolutamente um gol de pelada, né? O Ferrarese recebeu a bola, primeiro ele falou, e agora? Aí olhou, tem 4 opções para tocar, estão todos livres, ele fez a opção correta pelo André, o André fez o gol. Os nossos comentaristas, para variar, têm razão. Uma atuação horrível do São Paulo jogando com 2 a mais. O time parecia que não tinha repertório para usar, né, com essa vantagem. Eu acho que isso tem muito a ver com uma mentalidade que o São Paulo adotou, especialmente desde que começaram os jogos de mata-mata e que me incomoda um pouco, que é a ideia de tirar sempre o ritmo do jogo, picotar o jogo, ganhar tempo, cadenciar a bola. O Zubeldia tem uma frase, como é que é? Assim são as Copas, não é? Isso. Não é ele que usa essa expressão? Assim são os jogos de Copa, acho que tem uma... Isso para mim ficou muito claro no São Paulo e Nacional do Uruguai e em Montevidéu, quando o São Paulo era muito superior e jogou simplesmente para não tomar o gol. E podia muito mais. Se fosse mais, se a comissão tivesse colocado mais ambição na mentalidade de jogo, no preparo de jogo, o São Paulo poderia ter vencido. E se você pegar os jogos fora de casa do São Paulo no mata-mata, 0 gol. Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo e Nacional do Uruguai. Nem sempre você vai conseguir só resolver em casa, o São Paulo foi eliminado das 2. E hoje era um jogo em que você com 1 a mais, e não é só ter ficado com 1 a mais, o que o Ramon Dias fez no intervalo foi muito corajoso, porque ele perdeu o Fagner no finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol de pênalti. Ele não recompôs o 4º homem de defesa. Ele manteve o losango no meio-campo, com jogadores diferentes, manteve os 2 atacantes e ficou com 3 atrás, colocando 3 zagueiros. E a demora do São Paulo para reagir a essa nova formação e inesperada formação foi uma coisa que me chamou a atenção também. Reagir, que eu digo, em substituição mesmo. Vamos explorar o que o Corinthians está oferecendo, porque precisava arriscar. Então, é um placar até óbvio pela superioridade de 11 contra 9, essa é a expulsão do Fagner, que já tinha amarelo e fez esse pênalti no finalzinho. Mas eu acho que o São Paulo tem muito a repensar e a refletir sobre como proceder nos jogos daqui para frente. Para o Corinthians, claro que é horrível, o resultado continua na zona do rebaixamento. As expulsões justas, assim, não tem muito o que falar. Até com 1 a mais, o São Paulo viu um jogo equilibrado, né? Onde poderia trabalhar um pouco melhor a superioridade. Agora, as 2 expulsões achei justas também. Achei que foram justas. Teremos, aliás, Pessoa Oliveira com a gente daqui a pouquinho para analisar. 2 bobeiras aí do Fagner, né? E do André Ramalho. Acho que o Fagner perdeu o tempo da jogada e acabou fazendo pênalti, né? E aí ali tirou um pouco de toda a força que o Corinthians tinha. O jogo se encaminhava muito disputado no meio campo, não era um jogo de muita qualidade no primeiro tempo, no 11 contra 11. Acho que o São Paulo não soube lidar com o meio campo de um Corinthians que tinha mais gente por ali, com aquele losão que o Corinthians tinha. A saída de jogo, isso estou falando da partida no 11 contra 11, né? Mas a saída de jogo do São Paulo era uma saída de 3, né? Com o Luiz Gustavo saindo de volante para alinhar com os zagueiros, e aí os laterais do São Paulo saíam, mas o meio-campo em si era mais povoado, com essa saída do Luiz Gustavo para alinhar com os zagueiros, o meio-campo mais povoado era do Corinthians. Então essa criação, essa saída de bola do São Paulo, ela quase sempre resultava num erro de passe. E aí o Corinthians tinha posse da bola de novo. Só que faltou o Corinthians naquele 11 contra 11, e acho que o Garro não fez a melhor das suas partidas, poderia ter colocado a bola no chão e ter aproveitado o espaço que o São Paulo acabava deixando nesse erro na saída de bola. Não aproveitou e veio a expulsão do Fagner, aí o jogo se descaracterizou e ficou bem mais aberto na segunda etapa, mas ainda com muita chance para o Corinthians fazer o seu gol. Agora, é uma rodada que deixa 2 times de grande tradição enfiados ainda na zona do rebaixamento. Né? O Corinthians tem 2 competições eliminatórias ainda para disputar, né? 2 Copas. Está nas fases agudas de Sul-Americana e Copa do Brasil. Parou ali nos 28 pontos.
E o Fluminense nos 27. O Fluminense tem um jogo a menos, né? Isso, em relação ao Corinthians, sim. O Atlético Goianiense subiu um pouquinho, essa vitória não dá ainda assim um grande respiro. Mas enfim, o Atlético tem que vencer o que aparecer pela frente. Tem que fazer uma campanha de campeão agora para tentar sair dali, né? E o Cuiabá também com 23 pontos. Vitória e Atlético Paranaense ainda jogam nessa rodada, são os dois imediatamente acima, né? Mas tem duas pedreiras, né? O Vitória contra o Internacional e o Atlético Paranaense contra o Flamengo, jogos complicados ali, né? Contra os reservas do Flamengo, né? No Maracanã. Mas é jogo complicado, né? Embora... As reservas do Flamengo incluem o Gabigol, o Gerson parece que vai jogar também, né? É o jogo que vem, aliás, na sequência aqui. A gente vai entregar pro aquecimento do Sport TV desse jogo. Time reserva temperado. Né? Time reserva com molinho. Isso. Ali, né? E dois times que vão entrar meio assim, abatidos né? pelas eliminações recentes. Né? Eu acho que essa segunda página do campeonato, o que eu adotei para tentar imaginar a reta final é olhar para essa segunda página da tabela da classificação e ver o que eles precisam para chegar naqueles famosos 45 pontos. Né? Por exemplo, tivemos Bragantino e Juventude e Bragantino empatando hoje, cada um ganhou um ponto só, chegando a 33. Então, eles precisariam aí de 4 vitórias para chegar a 45 nos jogos que faltam. E são times que assim, já demonstraram ter repertório para isso, né? O Juventude faz um ótimo campeonato, o Bragantino, para mim, é grande decepção, uma das grandes decepções, né, do campeonato em relação ao que fez na temporada passada. Mas todos esses times a gente vê com algum potencial para somar pontos, né? Não tem ninguém, com exceção de Cuiabá e Atlético, que dificilmente fazem isso, que a gente olha e fala assim, pô, esse time está morto no campeonato, esse time está num declínio muito grande. É muito equilíbrio, é um ganha ponto, perde ponto daqui e dali muito grande. Mas o Fluminense estava abatido hoje na partida. Achei um Fluminense que sentiu uma dominação. Eu percebi isso, não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento, passou bastante sufoco. Claro que no primeiro tempo até conseguiu encaixar alguns ataques, mas já tinha tomado um gol no primeiro tempo, que depois foi anulado por impedimento. O Flu mostrava mais força antes dessa eliminação acontecer na Libertadores. Tinha mostrado, pelo menos para mim, que tinha encaixado uma sustentação aí para conseguir sair desse Z4. Parecia que ia sair ao natural. Olha, depois dessa partida contra o Atlético Goianiense, um jogo importante contra alguém que está contra um lanterna, que está muito frágil, o Fluminense não conseguir dominar as ações do jogo, eu esperava mais. Situações interessantes, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo o Corinthians muito vivo em 2 competições, está na semifinal, só que tem que lidar com o Campeonato Brasileiro. Aí você tem um dilema, né? Poxa, mas eu vou concentrar nessas 2 competições enquanto eu estou para cair no Brasileiro, estou lutando para não cair, né? Mas como é que eu não vou me dedicar a 2 competições em que eu estou na semifinal, que elas podem me dar um título, uma classificação para Libertadores, né? Enfim. E no caso do Fluminense, você pode pensar assim, bom, o Fluminense foi eliminado, então agora só tem o brasileiro para cuidar, e no brasileiro tem que cuidar de não cair. Só que vem esse abatimento que a Jéssica está dizendo. E que é tudo que a gente não vê no Corinthians. A Copa, por um lado, ela te motiva enquanto você está, né? Ela te desgasta, mas te motiva. Mas ela te desgasta. E quando você sai, bom, agora eu tenho tempo, mas tempo para quê? Para cuidar de não cair. É diferente do que acontece, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras sai das 2 Copas e fala assim, bom, então agora eu só tenho o brasileiro. Mas o brasileiro para quê? Para ganhar. Para tentar alcançar o Botafogo e levantar uma taça. Então vamos, né? Você sacode a poeira, parece que é mais automático isso. É um time a gente não pode desumanizar o futebol, né, Jéssica? Achar que isso não abate o jogador, que não tem um impacto psicológico. Impacta sim, Barreto. Eu acho que assim, o Palmeiras é um time mais maduro emocionalmente, né? Um trabalho muito consolidado de muito tempo, isso tem um impacto muito grande. Acho que quando os jogadores se fecham no vestiário com o treinador, tem já uma conexão muito bem estabelecida, né? Agora, o Corinthians, as Copas fizeram bem para o Corinthians, por incrível que pareça, poderia atrapalhar. Mas ir vencendo nas Copas fez o Corinthians recuperar uma confiança que tinha perdido no Campeonato Brasileiro. Mas o desgaste está sempre ali, né? E é difícil, né? Embora tenha priorizado o que a gente não né? pode desconsiderar. Olhar a né? balança e tentar medir para qual lado ela está pesando mais, se a motivação está ajudando ou se o desgaste está prejudicando. Porque hoje a gente... Uma hora um passa na frente do outro. Exatamente. Né? O Corinthians hoje foi um time que perdeu um jogador, depois
tomou o gol, perdeu o segundo gol, o jogador tomou o segundo gol e continuou indo para cima, e continuou pressionando. E talvez o gesto do treinador de não falar, eu vou manter os atacantes, vou manter os meio-campistas e não vou colocar um quarto homem de defesa, isso tem encorajado ainda mais os jogadores. Porque da mesma forma que quando uma comissão opta por picotar e tirar o ritmo do jogo o tempo inteiro, essa mentalidade se espalha, o contrário também. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, mas fez um jogo corajoso, inegavelmente corajoso. E não foi um jogo assim, onde o São Paulo, pela qualidade que tem, conseguiu controlar o Corinthians, nem quando tinha os 2 jogadores a mais. Não. Vamos trazer então quem acompanhou esse jogo de perto para falar com a gente, né? O Luiz Carlos Júnior, o Dodô e o Sérgio Xavier Filho. Serginho e Dodô estavam nessa mesma batida de vocês, né? Criticando o São Paulo por não ter, né, conseguido administrar bem o resultado com 2 gols e 2 homens a mais em campo. E o Luiz Carlos Júnior conseguiu, como eu disse aqui na abertura, Luiz, narrar um jogo com emoção até o fim com essa diferença. Mas teve mesmo, né? Teve. Não foi forçação de barra não, né, Bahia? Teve emoção até o fim. Inacreditavelmente, teve emoção até o fim, num jogo de emoção completamente desnecessária. E o Serginho, como vocês estavam dizendo, o Serginho e o Dodô falavam sobre isso. Era para o São Paulo ter matado o jogo muito antes e com muito mais facilidade, não, Sérgio? Bom, boa noite aos companheiros do estúdio. Eu achei inacreditável o que aconteceu hoje, porque geralmente, quando você tem um jogador a mais, você melhora um pouco. Quando você tem 2 jogadores a mais, você liquida o jogo. Aconteceu o contrário, né? O Corinthians cresceu com 2 jogadores a menos e o São Paulo foi tendo uma série de decisões equivocadas, decisões de campo equivocadas, de lances que eram para você abrir o campo e o Corinthians e o São Paulo fechava, tentava mais um drible, se enrolava, perdia a bola e dava uma sobrevida para o Corinthians. Sérgio, o lance do terceiro gol estava desenhado há pelo menos 10 minutos. O André Silva completamente isolado na esquerda e ninguém passava a bola para ele, né, Dodô? É isso, Lu, Serginho, o pessoal que tá no estúdio. Ô, Lozé, tá trabalhando, hein, garoto? Alô, Lolô! Alô, Lolô! Cara, mas o jogo foi condicionado, claro, depois do pênalti, né, que o São Paulo foi com um jogador a mais, aí a gente teve emoção no jogo, porque até ali o jogo tava bem devagar, e aí o segundo tempo o São Paulo teve possibilidades de fazer uma goleada, de fazer um jogo mais tranquilo. Não dá pra tirar também a questão do Corinthians de valentia, de coragem, de tentar, quase empatou o jogo com 2 jogadores a menos, mas o jogo 11 contra 9 condiciona muito o time que tem 11 jogadores. Aí a parte técnica grita muito, a parte de coletividade, de achar os espaços, de não conduzir a bola, de achar o companheiro mais bem colocado, de fazer a tabela, isso conta demais. O São Paulo flertou com um resultado muito ruim e o Corinthians jogou com vontade, com disposição, foi corajoso, mas ainda está na zona do Campeonato Brasileiro, que sempre é ruim de ficar um time grande, né, Lu? Barreto, estamos à disposição de vocês. PC Oliveira já está se posicionando ali para entrar com a gente, Luiz, para analisar as 2 expulsões. Jéssica e Losetti, aqui na primeira participação, disseram que acharam as 2 corretas. Aí também a sensação de vocês foi a mesma? Sim, né, Sérgio? Sim, mas eu acho que chama atenção que hoje, se a gente pensar friamente, a sala do VAR decidiu o jogo. Porque em campo o Rafael Klein não viu nada, né? Não viu nem o primeiro lance, que até eu acho um lance difícil, porque a gente também não enxergou, e também não viu o segundo lance. Eu acho que sim, eu acho que eram 2 lances para os cartões que foram aplicados, mas chama atenção isso, né? Que o juiz de campo, 2 lances, os 2 lances que determinaram a partida não foram vistos em campo. O André Ramalho caiu na provocação do Luciano, né, Dodô? A gente até comentou, né, Lu, porque tava parado já a jogada, né, e o Luciano gosta, Luciano, né? sendo Luciano, né? Presepeiro. Aí ele foi dar um balãozinho no André, o André deixou o cotovelo. E aí se você vai ver a imagem, tanto do pênalti quanto do lance, aí, cara, não tem o que fazer. Aí você vai brigar com a imagem e falar que não foi nada. Então é isso aí, torcedor tricolor São Paulo que bate aí o Corinthians. Teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu sim bater o Corinthians. O Beldia tem que acertar esse time para que consiga mais vezes disputar e conseguir mais resultados, trazer mais 3 pontos para casa e conseguir ficar entre os 4 ali para garantir a vaga na Libertadores. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!